Olá, irmãos, sintonizados na rádio e na TV Abel. Que a luz, a paz e o amor de Jesus esteja em nossos corações, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Hoje iremos verificar as questões 965 a 982. Estas questões estão na parte 4ª das Esperanças e Consolações, do capítulo 2, das penas e gozos futuros, natureza das penas e gozos futuros. Pois bem, como são muitas questões, eu procurei agrupá-las, né, para que a gente possa aí ganhar tempo, né, dado o número de questões e o tempo que nós temos para apresentar. Então, eu fiz um apanhado das questões 965 a 969. E o que indaga Kardec nessas questões, né, relativas às penas e gozos depois da morte? As penas e gozos depois da morte têm alguma coisa de material? E por que são tão absurdas as ideias que os homens fazem delas? O que é a felicidade dos bons espíritos? Os espíritos puros se acham reunidos no seio de Deus e ficam ali a entoar louvores? Então são dúvidas, né, que não só o Kardec tinha, mas todos nós temos. Né? Qual é o nosso futuro? Qual é a nossa sorte depois da morte? Então nós temos muitas crendices, né? Muitos pensamentos ainda ligados à mitologia. Nós temos aí mesclas, né, de pensamentos de correntes filosóficas, religiosas, que tentam explicar, né, o que acontece com o ser humano depois da morte. E os bons espíritos, então, eles revelaram a Kardec que as penas e os gozos da alma depois da morte, eles não podem ser materiais. Por quê? Porque a alma não é matéria, né? Agora, o que o espírito vai sentir depois da morte, né, do desencarne, é muito mais vivo, né? Ele diz aqui, são 1000 vezes mais vivos do que o que nós experimentamos na Terra. Por quê? Porque o espírito, uma vez liberto da carne, ele é mais impressionável. Então, quando nós estamos aprisionados no corpo material, nós só temos à nossa disposição os nossos sentidos materiais. Né? O que acontece? Quando desencarnamos, nós abrimos, né, as nossas percepções. Por conseguinte, nós vamos sentir, nós vamos ser mais impressionáveis do que éramos encarnados. Então, embora, né, as penas e o sofrimento que porventura possa decorrer aí, não é, para um espírito que desencarna, se ele fez coisas erradas, ele vai sentir muito mais desencarnado do que quando estava encarnado. Né? Ele vai abrir as suas percepções, ele vai ter consciência das besteiras que fez, e ele vai sentir, né, todas as consequências quando ele estiver desencarnado. Então, por isso que ele fala que são 1000 vezes mais pior. Faz o homem, às vezes, tão grosseira e absurda a ideia das penas e gozos da vida futura, porque não desenvolveu bastante a inteligência. Muitíssimo incompleta é a vossa linguagem para exprimir o que está fora de vós. Teve-se então que recorrer a comparações, e tomaste como realidade as imagens e figuras que serviram para essas comparações. À medida, porém, que o homem se instrui, melhor vai compreendendo o que a sua linguagem não pode exprimir. Então, isso é uma consequência natural do progresso humano. Lá atrás, nós não tínhamos a inteligência desenvolvida, nós não tínhamos muita experiência, né, nem moral, nem intelectual. Então, nós tomávamos por verdade aquelas coisas que nós conhecíamos.
né, até onde a nossa inteligência poderia alcançar. E como nós tínhamos essa intelectualidade aí pouco desenvolvida, nós acreditamos, né, em muitas teorias que hoje a razão nos diz que são absurdas, mas para aquela época fazia muito sentido. Então isso é uma consequência natural do progresso humano. Nós vamos desenvolvendo o nosso intelecto, né, a nossa moralidade, por conseguinte nós vamos abrindo a nossa visão. A felicidade dos bons espíritos consiste em conhecerem todas as coisas, e não sentir ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhe é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Então, essa é uma resposta com relação ao que seria a felicidade, né, dos bons espíritos. Então, o que nós julgamos aqui na Terra, né, o que nós damos muito valor, não é, aos bens materiais e achamos que a posse dessas coisas ela nos traz felicidade, né, posição social, destaque, poder. Lá no mundo espiritual, não é isso que vai definir a felicidade do espírito. Não é? Eles são felizes, os bons espíritos, porque eles não sentem ódio, eles não sentem ciúme, não sentem inveja, ambição. E olha, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. Então, o que ocasiona a desgraça dos homens são essas paixões. Né? E vejam bem, o amor que os une, que unem esses bons espíritos, que é para eles a fonte de suprema felicidade. Né? E eles na posição que eles estão, eles não vão sentir mais, não é, as necessidades, os sofrimentos e as angústias, né, que a vida material traz para quem está encarnado ainda. Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a aventura dos que os precederam e aspiram a alcançá-la. Sabem que deles depende o consegui-la, e para o conseguirem trabalham, porém com a calma da consciência tranquila, e ditosos se consideram por não terem que sofrer o que sofrem os maus. Então, entre os bons espíritos e aqueles espíritos imperfeitos, é evidente que existe aí nesse meio uma gradação, né? São vários níveis, são várias etapas. E os gozos, né, eles vão ser sempre relativos ao estado moral. É você comparando, por exemplo, uma criança a um adulto. O que é felicidade para uma criança? É brincar, é tomar ali uma mamadeira, é comer um papazinho, é pegar um brinquedo. Isso para ela é felicidade, porque é o que ela consegue alcançar, né, com a sua inteligência ainda não desenvolvida. E assim ocorre também com os espíritos mais ligados a matérias. É evidente que os gozos, né, para ele, o que vai lhe trazer felicidade é o que mais se aproximar daquelas coisas materiais que ainda lhe falam mais forte. Os bons, ao contrário, não. Não é? Eles, quanto mais se afastam da matéria, mais essa felicidade independe da matéria. Então ele vai focar no quê? Nos valores espirituais. Né? E vão se sentir ditosos, né? Nós já vimos isso, por não terem, né, que sofrer o que sofrem os espíritos maus. A ausência das necessidades materiais é causa de felicidade para os bons espíritos e para os maus é uma tortura que não poder satisfazê-las. Então, um espírito, né, muito ligado à matéria ainda, imagina ele lá no plano espiritual sem poder, não é, gozar, né, do que aqueles bens, do que a posse das coisas, sem poder
se regalar num banquete, numa orgia, não é? Coisas que lhe dizem, que lhe falam tão fundo na alma e ali ele não consegue satisfazer. Por quê? Porque ele já é um espírito, né? Ele já não é mais matéria, mas ele ainda sente, né, as necessidades materiais. E é uma verdadeira tortura para ele, que está lá no plano espiritual, não poder se sentir e não poder satisfazer essas necessidades. A ideia de que os espíritos puros se acham reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe entoar louvores é uma alegoria indicativa da inteligência que eles têm das perfeições de Deus, porque o veem e o compreendem, mas que, como muitas outras, não se deve tomar ao pé da letra. Então a gente não pode, nessas alegorias que foram passadas, né, intuídas para os homens pelos espíritos, claro, tiveram sua época, né? É evidente que os bons espíritos não vão ficar lá, né, entoando louvores. É uma figura, né, uma alegoria, né? Eles se acham o que seria, né, agradar a Deus, entoar louvores para Deus, senão fazer aquilo para o qual você foi criado, fazer o bem, amar, é isso que eles queriam dizer, mas não, a pessoa que recebeu, não é, a intuição, os espíritos tinham ali à sua disposição aquela cultura, aqueles povos, e eles assimilaram dessa maneira. E olha o que eles falam: não creias que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação por toda a eternidade. Seria uma bem-aventurança estúpida e monótona. Fora, além disso, a felicidade do egoísta, porquanto a existência dele seria uma inutilidade sem termo. Estão isentos das tribulações da vida corpórea, já é um gozo. Então, um bom espírito, se ele alcançou esse patamar, ele não vai ficar na ociosidade. Por quê? Porque isso aí seria um egoísmo, né? Ver os seus irmãos ali, que ainda estão na labuta, sofrerem e não fazerem nada, ficar lá tocando harpinha, né? Isso aí é uma ideia absurda. Então, um espírito que já progrediu, o que ele quer? Ele quer trabalho, ele quer ajudar, né? Nós lembramos aí do exemplo de Bezerra de Menezes, né? Esse espírito que já teria condições de estar em outra esfera, mas não, ele quis ficar aqui nesse mundinho, né, planeta de provas e expiações ainda, auxiliando seus irmãos aí de jornada. Né? Mas ele já poderia estar em outra esfera, né, desenvolvendo outras tarefas, mas ele pediu para ficar por aqui. Depois, como dissemos, conhecem e sabem todas as coisas, dão útil emprego à inteligência que adquiriram, auxiliando os progressos dos outros espíritos. Essa é a sua ocupação, que ao mesmo tempo é um gozo. Então, o bom espírito, ele ajudando os outros, ele está gozando, ele está fluindo, ele está sendo feliz. Isso que é a felicidade para o bom espírito, fazer o bem. Bom, questões 970 a 972. Em que consiste o sofrimento dos espíritos inferiores? É sempre boa a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros? A morte nos livra da tentação? Como fazem os espíritos maus para tentar outros espíritos? Pois bem, então olha só a resposta. São tão variados os sofrimentos dos espíritos inferiores como as causas que os determinam e proporcionados ao grau de inferioridade, como os gozos o são de superioridade, ao de superioridade. Podem resumir-se assim: invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem, verem a felicidade e não poderem alcançar, pesar, ciúme, raiva, desespero, motivados pelo que os impede de ser ditosos, remorsos, ansiedade moral indefinível,
desejam todos os gozos e não podem satisfazer. Eis o que os tortura. Então, isso aí é o sofrimento, né? O resumo do sofrimento dos espíritos inferiores. E, evidente que cada caso é um caso, né? E são variados, são tão variados, vai depender do que aquele espírito aprontou, né? Mas, em linhas gerais, né, o que acontece? Um espírito inferior ele vai sentir ainda inveja, né? Então ele vai sentir inveja daqueles que têm, que são felizes, então eles invejam isso, né? Ver a felicidade e não poderem alcançar. Então, eles sentem ciúme, sentem raiva, desespero, né? Por tudo aquilo que impede a felicidade deles, né? Então, eles sentem uma ansiedade moral, um sofrimento moral, que é o pior de todos os sofrimentos, o sofrimento moral. Então, eles experimentam, não é, essa tortura, essa verdadeira tortura no plano espiritual. Desejar, não é, todos os gozos e não poder satisfazê-los. É sempre, não é, boa a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros, evidente da parte dos bons espíritos. Os espíritos perversos, eles procuram desviar da senda do bem e do arrependimento os que lhes parecem suscetíveis de se deixarem levar, e que são, muitas vezes, o que eles mesmos arrastaram ao mal durante a vida terrena. Então, a criatura desencarna, não acontece uma mágica. Se ela foi má, ela continua sendo má no plano espiritual. E se ela ainda carrega essa energia ruim, esse é um chamariz, né, para os espíritos inferiores, não é? Que vão ficar ali atiçando nesse irmão essa propensão que ele já tem, né, de fazer o mal, né? E mesmo que ele tente se arrepender, eles vão fazer de tudo para que isso não aconteça, né? E aqui, como eles falaram, muitas vezes isso já vem desde da época que esse espírito estava encarnado, quer dizer, algum inimigo, né, que acaba no plano espiritual ainda perseguindo, né, dependendo do ódio, né, do que esse camarada fez para ele, ele continua odiando e perseguindo. A morte não nos livra da tentação, mas a ação dos maus espíritos é sempre menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens, porque lhes falta o auxílio das paixões materiais. Então, quando nós estamos encarnados, é muito mais fácil para os espíritos que nos perseguem nos fazerem mal, né? Por quê? Porque nós estamos aqui envolvidos, né, na labuta, nós temos aí essas paixões materiais que funcionam como âncoras, né? E eles se utilizam, né, desses artifícios para nos atingirem. Agora, não significa que quando nós desencarnemos, nós vamos estar livres disso. É mais fácil quando nós estamos encarnados eles nos fazerem mal, mas quando estamos desencarnados, se nós somos espíritos que ainda não somos espíritos bons, nós vamos estar sujeitos ainda a essas perseguições. Os maus espíritos, para tentar os outros espíritos, se utilizam do pensamento dos espíritos atrasados, já que as paixões não existem materialmente. Os maus dão pasto a esses pensamentos, conduzindo suas vítimas aos lugares onde se lhes ofereça o espetáculo daquelas paixões e de tudo o que as possa excitar, e que lhe sirvam de suplício, já que o avarento vê o ouro que lhe não é dado possuir, o devasso, orgias em que não pode tomar parte, o orgulhoso, honras que lhe causam inveja e de que não pode gozar. Então, são esses artifícios que se utilizam, né, os irmãozinhos trevosos, para continuar ainda, né, perturbando
né, esses espíritos. Mas veja bem, há espíritos que lhe dão pasto, né? É fator preponderante, tanto quando você está encarnado ou desencarnado, que a sintonia que você se ajusta, né? Evidente que se você desencarnou e você é uma pessoa que procura fazer o bem, eles não vão ter, né, ação sobre você. Por quê? Porque não existe, você fechou a janela. Agora, se você está numa sintonia ruim, você ainda se apega a todas essas coisas, olha, avareza, né? Orgias, enfim, orgulho, honras, você se prende a isso, você está suscetível de ser alcançado por esses irmãozinhos. Então, a cada um segundo as suas obras. Questões 973 a 975. Quais os maiores sofrimentos dos maus espíritos? Qual a origem da crença do fogo eterno? O seu temor traz bons resultados? Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Olha só a situação. O que eles responderam. Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo o que as sofre teria dificuldade em vos dar delas uma ideia. Porém, a mais horrível consiste em pensarem que estão condenados sem remissão. Ou seja, eles acham que eles estão condenados eternamente a passar por esses sofrimentos. Todos aqueles sofrimentos que nós vimos, né, nas questões anteriores. Então, eles acham que não tem fim, que eles vão sofrer isso eternamente, né? Aquela coisa do fogo eterno, você vai queimar no inferno eternamente. Então isso é que para ele consiste, né? A mais horrível tortura. Ensinando-nos, que a alma é um ser todo espiritual, a razão mais esclarecida nos diz, por isso mesmo, que ela não pode ser atingida pelas impressões que apenas sobre a matéria atuam. Não se segue, porém, daí que esteja isenta de sofrimentos, nem que não receba o castigo das suas faltas. Então, o espírito, ele não pertence mais à matéria, mas nem por isso ele deixa de sofrer, né? Ele, dependendo aí do estado de adiantamento, de atraso do espírito, ele vai sentir como se estivesse na carne. Ele sente aqueles sofrimentos, mas esse é o quê? É mental, não é? Na realidade ele não está sentindo aquilo. As comunicações espíritas tiveram como resultado mostrar o estado futuro da alma, não mais em teoria, porém na realidade. Põe-nos diante dos olhos todas as peripécias da vida de além-túmulo. Então, nós, quando lemos aí os informes, né, espíritas sobre a sorte dos espíritos no plano espiritual, nós verificamos aí no céu e no inferno, né, vários exemplos de irmãos, como é que eles estavam, se eles eram felizes, se eles eram infelizes. E é vasta, né? O espiritismo ele é vasto. Então, nós temos aí uma quantidade enorme de obras de Chico Xavier, de Divaldo, né, Dona Ivone, com Memória de um Suicida, que mostra ali, né, a sorte dos nossos irmãozinhos. E aí, para vocês verem, né, eles já não eram mais matéria, mas aqueles suicidas, eles sentiam, né, o que deu tiro no ouvido, sentia a dor, escutava o barulho. Então, são o quê? Não é real, né, mas é o pensamento daquele irmãozinho que parou. Não é? Ele se desequilibrou tanto que ele ficou preso naquele momento. Cada um é punido por aquilo em que pecou. Assim é que uns o são pela visão incessante do mal que fizeram, outros pelo pesar, pelo temor, pela vergonha, pela dúvida,
pelo insulamento, pelas trevas, pela separação dos entes que lhe são caros, etc. Então imagina um espírito que fez o mal chegar lá no plano espiritual, ele não ter o alento de ter uma mãe ali para lhe acalentar, para lhe fazer um carinho, um amigo, nada, né? E a consciência pesada, né? Porque lá você se abre, né? No plano espiritual, acabou aquela história, né? Da camadinha de cebolas, né? Da nossa consciência, e está tudo escondidinho, você não tem como varrer para debaixo do tapete, ali é tudo descortinado, né? Não só para você, mas todos ali, ele veem, né, as suas obras, você não tem como se esconder nem de você, nem dos outros, nem das suas vítimas. É complicado. A doutrina do fogo eterno, né, aquela coisa do espírito achar que vai ficar queimando no fogo do inferno eternamente, é uma imagem semelhante a tantas outras, tomada como realidade. Impotente para, na sua linguagem, definir a natureza daqueles sofrimentos, o homem não encontrou comparação mais enérgica do que a do fogo, pois para ele o fogo é o tipo do mais cruel suplício, símbolo da ação mais violenta. Não sendo esta doutrina amparada pela razão e pela verdade, o temor causado não será duradouro nem salutar. Então, aquela pergunta, né, se eles têm, né, nós temos, ou tínhamos, essa crença do fogo eterno. Mas, aí ele perguntou, mas vem cá, isso aí não serve de freio, não ajuda a pessoa a achar que vai ser queimada no inferno e não fazer o mal? Aí olha o que eles falam. Não sendo esta doutrina amparada pela razão e pela verdade, o temor causado não será duradouro nem salutar. Então, é aquela velha história, né, do furacão Katrina, que passou lá pelo sul dos Estados Unidos, causou aquele estrago. Então, uma nação temente às leis, né, e seguidora ali das leis, tida como uma civilização muito avançada, de repente se viu ali, né, no meio daquele caos, daquela balbúrdia. O que aconteceu? Os próprios vizinhos começaram uns a assaltarem os outros, ou seja, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, a grande pergunta é a seguinte: por que aquelas pessoas, quando não estavam expostas a aquele episódio, né, aquela tragédia, por que essas pessoas elas obedeciam à lei? Porque elas realmente já tinham alcançado esse patamar, né, de serem boas, ou elas tinham medo, né, do que a lei pudesse causar a elas? Aí quando elas se viram ali, sem lei, não tinha xerife, estava tudo inundado, cara, esquece lei, não tem lei. Ninguém ali pensou na lei. Então essas pessoas, elas, embora pudessem ter suas crenças, aquilo não ajudou em nada. Né? Então aquelas pessoas, o que acontece? Não estou fazendo aqui uma crítica ao povo americano, porque isso aqui acontece em qualquer lugar, foi só um exemplo, acontece em todo mundo. Né? Você obedece à lei porque você não quer os rigores da lei para você. Né? Aquela história, se o guarda está ali na esquina, eu vou passar na velocidade, se não tem radar, se eu passo na velocidade, se não tiver ninguém ali para me multar. Né? É evidente que nem todos agem assim, mas uma grande maioria assim agem. Se não tiver lei, se a lei não punir, eu vou fazer. Né? Então, do que adianta você temer? Você teme a lei, você não quer ser queimado no fogo do inferno. Mas quando tu chega lá do outro lado e vê que isso não existe, do que adiantou? Você não é bom, você tinha medo, é diferente. Né? Nós temos que alcançar o bem, nós temos que se despojar das nossas paixões inferiores, não pelo medo, mas pela experiência, pela escolha. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo, e isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão dela privados por sua culpa. Daí resulta que o espírito liberto da matéria
aspira à nova vida corporal, pois que cada existência, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração desse suplício. É então que procede a escolha das provas, por meio das quais possa expiar suas faltas. Porque, ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que houvera podido fazer e não fez, e por todo o mal em que decorra de não haver feito bem. Olha, isso é muito sério, né? Então a gente fica ali na nossa vidinha, cara de paisagem, né? Eu posso fazer alguma coisa por alguém e não faço, tá? Isso também eu vou ter que responder. Eu vou ter que responder por todo o bem que eu poderia ter feito e não fiz. E por todo o mal que decorra, né, de eu não ter feito bem. Então, se nós temos a possibilidade de fazer, é porque Deus colocou nas nossas mãos essa possibilidade. Não é? A coisa tem que girar, né? A roda tem que girar. Né? Os bens, né? Os dons, vamos assim dizer, que eu recebo, eles são para beneficiar aqueles que estão à minha volta. Não é para eu ficar comigo egoisticamente. Eu vou ter que responder por isso também. E, evidente, por todo o mal, né, que eu causei, que eu pratiquei. Né? Mas é aquela coisa, né? Conforme você vai tomando noção, aí você vê no que você errou, você vai aspirar, né? Sair dessa situação, né? Uma nova vida, né? Fazer um determinado planejamento e começar aí, né? A correr atrás do prejuízo. É isso que nós estamos fazendo aqui nesse planeta, né? Esse é um planeta, a gente não pode esquecer nunca, de provas e expiações, né? Passando aí para um planeta de regeneração, mas a gente está aqui na realidade, capinando, né? Todos nós. Na erraticidade, o espírito descortina de um lado todas as suas existências passadas, de outro futuro que lhe está prometido e percebe o que lhe falta para atingi-lo. Então, né, nós temos aí a nossa visão aberta no plano espiritual. Então, nós vamos ver, né, a causa das aflições. Muitas vezes, meu Deus do céu, mas Deus foi ruim comigo, e foi bom para os outros, mas comigo não, eu tive uma existência de miséria, de desgraça, e a gente era revoltado por causa disso, e fazia um bocado de besteira, e quando desencarna vai ver o porquê disso, que na realidade a gente está colhendo, a gente estava colhendo o que tínhamos plantado em existências passadas. Aí cai a ficha, fala, poxa vida, né? E, por outro lado, a misericórdia divina permite que você possa vislumbrar, não é? O futuro, não é? Planetas, bons espíritos que estejam mais adiantados e ver que você pode chegar ali. Né? Não existe essa coisa de inferno eterno, de fogo eterno. Você errou. Ok, errei. Né? A primeira coisa, a gente tem que se conscientizar disso e se preparar para a reparação, né? Para a experimentação, né? do que eu fiz, né? Do que eu infringi ao outro. Mas, por outro lado, eu sei que todo bem que eu fizer também eu vou me beneficiar. Então, o que eu não posso é ficar parado. Né? Parado é sofrimento, é tormento. Então, eu compreendo, o espírito compreende no plano espiritual que ele precisa agir. Né? Questão 976. Não é causa de aflição para os bons espíritos os sofrimentos dos espíritos inferiores? Eu já estou bem, né? Estou aqui, o mal não me atinge mais, mas eu vejo meu irmãozinho lá sofrendo. Como é que os bons espíritos reagem a isso? O espetáculo dos sofrimentos dos espíritos inferiores não constitui para os bons motivo de aflição, pois que sabem que o mal terá fim. Auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos. Essa ocupação deles, ocupação que lhes proporciona gozo quando são bem-sucedidos. Então, o espírito
um bom espírito, né, um espírito superior, ele não vai ficar aflito porque está vendo que uma pessoa está ali sofrendo. Ela sabe o porquê aquela pessoa está sofrendo, o porquê que ela precisa, porque não existe injustiça, né, nas leis divinas. Então ela vai o que ajudar aquela pessoa, vai estender a mão, vai dar bons conselhos, o que puder ajudar para aquela pessoa cumprir a sua tarefa, ela vai ajudar. Mas é aquela coisa, né? O plantio é livre, a colheita é obrigatória, a colheita é nossa. Se o plantio também não foi, nós não temos o nosso livre-arbítrio, então a gente planta, a gente vai ter que colher. Né? Agora a gente pode ser ajudado, né? Mas nós vamos ter que colher. Os bons espíritos assim agem tanto com espíritos desconhecidos quanto com daqueles a quem amaram, pois eles consideram de um outro ponto de vista os vossos sofrimentos. Sabe que estes são úteis ao vosso progresso, se os suportardes com resignação. Afligem-se, portanto, muito mais com a falta de ânimo que vos retarda do que com os sofrimentos considerados em si mesmo todos passageiros. Então, a gente tem que ter uma outra ótica, né, para o nosso sofrimento. A gente almeja demais, né? Nós só queremos o gozo, a felicidade. Cara, não adianta se enganar. Né? A chuva, ela vai molhar, ela vai cair e vai molhar a gente. Né? A gente tem que saber como que a gente vai reagir a isso. Né? A gente pode ter guarda-chuva, né, para conseguir passar por essa chuva, mas a chuva ela vai chegar. E o que seria esse guarda-chuva? Seria o bem, né, que nós pratiquemos, porque isso aí vai nos ajudar, vai nos dar força, vai nos proteger. Então, o guarda-chuva da caridade, do bem, do perdão, do amor. Mas a chuva é inevitável, nós estamos, né, sujeitos a isso. É um planeta de provas e expiações. Né? Nós temos que ser provados e temos que expiar, né, naquilo que erramos. Então, a gente não pode ficar se iludindo. Né? A gente tem que se fortalecer, a gente tem que se robustecer, porque os problemas vão bater na nossa porta. Né? Então, a gente é aquela coisa, viver, não é uma constante solução de problemas. Né? Os problemas vão aparecendo e a gente vai tentando solucionar. Né? Quando é demais, a gente não desiste, a gente entrega a Deus, pede a Deus, continua ali firme e forte, né? A gente faz o que pode, o que está ao nosso alcance. A gente não pode se desesperar. Né? E vamos seguindo, vamos tocando aí, e vamos aí providenciar os nossos guarda-chuvas. Né? Questões 977 a 978. É um castigo para os espíritos não poder ocultar seus pensamentos e suas faltas, ficando expostos às suas vítimas? Quando se purifica, a lembrança de suas faltas não lhe turba a felicidade? Então, né, aquilo que a gente conversou, né, o espírito desencarna, ele vai estar exposto não só, né, ao seu autoexame, mas ao exame dos outros. Né? Nós somos transparentes, né, quando desencarnamos. Essa é uma figura. Não é? Mas nós não podemos ocultar, né, as nossas faltas. Isso é como se fosse uma impressão digital nossa, não dá para ocultar. Nós somos bons, somos maus. Somos atrasados. A nossa aura, né, as nossas energias, a nossa vibração é baixa. E não dá para esconder isso de ninguém. Né? Resposta dos espíritos. Não podendo os espíritos ocultar reciprocamente seus pensamentos, e sendo conhecido todos os atos da vida, serão um castigo, sim, para o culpado a divulgação de todos os atos reprováveis e a presença constante dos que deles foram vítimas, mas tão somente até que o culpado tenha expiado suas faltas, quer como espírito, quer como homem, em novas existências corpóreas. Então não dá para esconder nada. Não dá para esconder nada. Né? A lembrança das faltas que a alma, quando imperfeita, tenha cometido, não lhe turba a felicidade, porque resgatou suas faltas e saiu vitoriosa das provas a que se submetera para este fim. Ou seja,
é quando a alma se purifica, né? Aí vai lembrar que eu fiz uma coisa errada, mas se eu já me purifiquei é porque eu já passei por aquelas provas, né? Então, não vai, né, perturbar a felicidade daquele espírito que já chegou a um estágio, né, que nem um aluno, né, que quando a gente recorda aqui, né, a dificuldade que nós tínhamos, né, em determinadas matérias, rapaz, a matemática era uma coisa, era um bicho realmente de sete cabeças para mim, até que um anjo apareceu na minha vida, isso já na época era científico, né, nem sei mais como se chama, né, hoje em dia, mas era científico. No primeiro ano científico, um colega falou: você está estudando matemática errado, cara. Não é assim que você vai chegar a lugar, você não vai chegar a lugar nenhum assim desse jeito, porque eu estudava matemática como estudava história, tentando decorar, né? E eu tinha que entender o que eu estava fazendo e praticar. Depois que eu fiz isso, né, realmente minha vida não me tornei nenhum matemático exímio, né, mas minhas notas melhoraram consideravelmente, porque era uma coisa que realmente eu não sabia o que eu estava fazendo. Então é assim, né? Então, isso não tira a felicidade de eu ter aprendido. Eu não sabia, eu errei, eu errava. Mas depois que eu aprendi, não errei mais. É a mesma coisa que acontece com o espírito que tenha passado por determinados perrengues aí na sua trajetória. Todos nós passamos, né? 979 a 980. As provas que um espírito ainda tem que passar para se purificar causam aflição e lhe altera a felicidade? A simpatia que une espíritos de mesma ordem lhe traz felicidade? Então, o que eles responderam? Para a alma ainda maculada, ou seja, a alma que ainda não se purificou, as provas por que ainda tenha de passar para acabar a sua purificação são causa de penosa apreensão, que lhe altera a felicidade. Daí vem que ela não pode gozar de felicidade perfeita, senão quando esteja completamente pura. Para aquela, porém, que já se levou, nada tem de penoso o pensar nas provas que ainda tenha que sofrer. Então vai depender, né, do grau evolutivo, né, daquele espírito. Né? Ele não vai ficar aflito se realmente ele for um espírito puro e tiver que passar por alguma prova ainda. Né? Bom, se ele chegou a espírito puro, ele vai passar por missão, não vai ser nem prova, né? Porque ele já provou para ter chegado àquela condição. Os espíritos entre os quais a recíproca simpatia para o bem encontram na sua união um dos maiores gozos, visto que não receiam vê-la turbada pelo egoísmo, formam no mundo inteiramente espiritual famílias pela identidade de sentimentos, consistindo nisso a felicidade espiritual. Na afeição pura e sincera que cada um volta aos outros e de que é por sua vez objeto, tem eles um manancial de felicidade, porquanto lá não há falsos amigos, nem hipócritas. Olha que coisa maravilhosa você poder, né, estar no meio em que as pessoas lhe têm afeição, as pessoas lhe amem, as pessoas não lhe traem, mas você também seja isso para outras pessoas. Né? Então, é uma família, é um grupo, né, de espíritos afins, né, que tem os mesmos pendores, tem os mesmos gostos. Né? Fazer o bem, o amor, a caridade. Então, ali não existe egoísmo, não vai existir falsidade, não vai existir hipocrisia. Olha que maravilha, a gente está um pouquinho distante, né, desse tipo de coisa. Mas a gente tem que entender que nós também fazemos parte aí dessa sopa. Nós, se estamos aqui, se estamos encarnados nesse planeta, se a chuva pega a gente aí,
né? De vez em quando é porque a gente, né, aprontou, né? Então, nós vivemos num mundo onde existe hipocrisia, existe falsos amigos, porque nós também, uma hora ou outra, praticamos esse tipo de coisa, de falsidade, de hipocrisia, né? Nós fazemos parte dessa sociedade, nós fazemos parte desse mundo, né? Nós temos que fazer o nosso esforço, né, pessoal para mudarmos essa história. Não é evidente que se nós fôssemos espíritos que já tivessem progredido, nós nem estaríamos encarnados aqui nesse planeta. A gente está encarnado aqui porque a gente ainda tem muita coisa para fazer aqui ainda, nesse sentido, né? Das paixões, do egoísmo, do orgulho, nós estamos aqui em tratamento. Isso aqui para a gente é uma escola, mas é um hospital, né? E, enfim, às vezes, prisão também. Então a gente tem que ter essa noção e fazer o possível para isso aqui ser só uma escola, para a gente estar aqui só provando e não espiando, participar aqui do nosso progresso, né, sem estar aí sendo o motivo do nosso próprio atraso. Questões 981 a 982. A diferença entre aqueles que em vida temem a morte e os que a tratam com indiferença? Ou seja, né, tem gente que tem medo de morrer. Ai, meu Deus, eu tenho medo de morrer. Tem pessoas que não temem, né? Não temem isso e, enfim, conhecem ou estudaram alguma coisa da vida espiritual e não temem a morte. Mas tem a grande maioria das pessoas não querem nem escutar falar. Você fala em morte, bate na madeira como se isso nunca fosse acontecer, mas é a única certeza, né, quando encarnados, que temos que um dia, da mesma maneira que a gente chegou, a gente vai partir. Né, e as pessoas evitam ao máximo, né, falar sobre isso, enfim, né, ou se inteirar sobre isso. E outra questão, a crença no Espiritismo assegura a nossa felicidade na vida futura? Será que a crença no Espiritismo assegura a nossa felicidade na vida futura? Olha o que os nossos amigos responderam. Muito grande pode ser a diferença entre um espírito que teme a morte e outro que não a teme. Entretanto, apaga-se com frequência em face das causas determinantes desse temor ou desse desejo. Quer a tema, quer a deseje, pode o homem ser propelido por sentimentos muito diversos, e são esses sentimentos que influem no estado do espírito. É evidente, por exemplo, que naquele que deseja a morte unicamente porque venera o termo de suas tribulações, há uma espécie de queixa contra a providência e contra as provas que lhe cumpre suportar. Então a gente fala assim, eu não tenho medo de morrer não, por mim morrer era agora. Eu, hein? Viver essa situação que a gente está vivendo, o preço, um absurdo, o preço da gasolina, da carne, da violência. Então, eu vou ficar fazendo o que aqui? Eu queria que Deus me levasse logo. E o que é isso? Aí não, eu vou ser melhor, eu vou chegar lá no plano espiritual porque eu não tenho medo de morrer, porque eu não temo a morte, eu vou ser melhor do que uma pessoa que está aqui suportando as provas, mas teme a morte, tem medo de morrer. Não faz sentido, né? Então não é se eu tenho medo da morte ou não que vai determinar alguma coisa, é os sentimentos que estão por trás disso. E aí, sobre a crença no Espiritismo. Somente a crença no Espiritismo não assegura a nossa felicidade na vida futura. Podia ser diferente, né? Pois, se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Então, não existe essa separação, esse sectarismo. Só se você for espírito e conhecer, né, o espiritismo, você vai estar salvo.
você vai ser feliz na vida futura, o resto está tudo condenado. Né? Porque não conhece, porque não estudou Espiritismo, mas não. Né? Esses aí vão ser infelizes. Lá, e se eles fizeram bem, mesmo sem conhecer? Acho que vão estar até numa situação melhor. Né? Porque a gente conhece, a gente sabe. Né? Então, às vezes, a gente faz por medo, aquela história do medo. Né? Eu sei o que vai acontecer, eu não quero ir para o vale de sofrimento, né? Mas eu sou bom? Será que quando eu morrer, quando eu desencarnar, eu vou estar em qual estágio? Eu vou ter uma luzinha, né, para iluminar? Será que eu vou estar que nem o irmão Jacó, né, que chegou lá no plano espiritual e não tinha luz, né? E era motivo de chacota lá dos espíritos inferiores que ficavam perturbando, né? Falando, cadê sua luz? Né? E é isso que nós temos que pensar, não é a crença no Espiritismo, não é saber, né, todas as questões do Livro dos Espíritos que vai, né, saber de cor e salteado, não é isso. É, se eu souber, né, e praticar o bem, né, o saber, ele liberta, ele ajuda, ele é uma mola propulsora. Né, o saber o porquê das coisas, o ser racional. Né, abre, não é a minha mente, eu vou estar sabendo fazer a coisa corretamente. Mas eu tenho que fazer a coisa correta. A crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta nos interemos do que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. Então é isso, o Espiritismo é isso. Ele é uma luz, eu estou vendo lá na frente, onde é que eu quero chegar. Né? Mas eu tenho que fazer por onde, para poder chegar lá. Não basta eu saber. Né? É aquela coisa, eu me preparo para um concurso público. Né? Eu estudo aquelas apostilas todas, milhares de matérias, e não presto concurso. Né? E o que adiantou? Eu conheço, eu sei, mas eu não apliquei aquilo que eu conhecia na prova. Então eu tenho que aplicar o conhecimento que eu tenho na prova. Né? É isso que vai me facultar, né, a felicidade. Então você não é que nem aqueles irmãos que são recebidos lá na colônia, né, espiritual, que foi criada só para receber espírita. Né? E, vamos ser recebidos por Eurípides Barçanufo. Né? E olha que ser recebido numa colônia espiritual do Eurípides Barçanufo não é tão mal assim. Né? Pior ainda é se nem, né, nós fomos espíritas e ainda aprontamos. A gente foi espírita, mas também não fez a coisa errada, a gente vai lá para, imagino, né, que seja assim, para a colônia do Eurípides. Não vamos estar felizes, mas também não vamos estar tão ruim assim. Imagina você ser um espírita, saber das coisas que você tem que fazer e fazer a coisa errada. Pior ainda. Mas bom mesmo é ser espírita, é conhecer e fazer a coisa certa, ou pelo menos se esforçar por fazê-la. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Eu preciso. Isso eu preciso muito. Muita paciência e muita resignação. Então, o Espiritismo, ele sim, me ajuda nesse ponto. Me ajuda. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade. Mas ninguém diz que sem ele não possa ela ser conseguida. Né? Então, quantos espíritos puros, né, que existem aí, que conseguiram essa condição, né, espíritos superiores, né, e, enfim, sem o conhecimento, né, do espiritismo. Quantos irmãozinhos aí, antes do advento do Consolador Prometido, né, não conseguiram
essa condição. Então, é uma alavanca, é uma luz, é uma mola que nos ajuda, né? Como se tivéssemos ali um cursinho, né, pré-vestibular que está ali, né? Um reforço, né, que a gente tem, mas a gente tem que fazer por onde? A gente tem que estudar, né, e praticar. Bom, meus irmãos, é isso, né, o nosso estudo de hoje, a sorte, né, dos espíritos quando desencarnam, os bons espíritos e os espíritos atrasados, e aí a gente tem uma ideia, né, do que pode acontecer conosco, do nosso futuro, né, quando desencarnarmos, como é que nós vamos estar. Então, esses sentimentos ligados ao egoísmo e ao orgulho, eles são sentimentos que são naturais, né, ao ser humano. Mas nós não queremos ficar estacionados, eles são naturais, mas eles dependem, né, da nossa vontade, né, do nosso querer se desatrelar desse egoísmo e desse orgulho. Então a gente tem que combater, é uma luta diária, né, que nós combatemos contra o nosso pior inimigo, nós mesmos, né, aquele homem velho, egoísta, orgulhoso, né, é uma luta diária, né, quando acordamos. Então, nós precisamos cultivar, né, o hábito da oração, de acordar de manhã cedo, de agradecer a Deus pelas oportunidades que temos recebido, que são muitas, né? Agradecemos a misericórdia divina por tudo que temos, né? Pelas lições, pelas provas, mesmo que sejam duras, porque elas estão forjando o nosso espírito. E usar a nossa rede de apoio, os nossos amigos encarnados, desencarnados. Nós precisamos uns dos outros, né? Nós não vivemos sozinhos, não vivemos no isolamento. O conhecimento que nós temos, que o Consolador prometido nos dá, ele deve ser repartido. Nós devemos usar o nosso aprendizado para o auxílio, né, dos nossos irmãos, e vamos aí, nessa luta constante pela nossa evolução. Que a luz, a paz, o amor de Jesus permaneça em nossos corações, agora e sempre. Fiquem em paz. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite.